Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, graça e paz da parte de Jesus Cristo, que excede tudo e qualquer entendimento. Um abraço a todos os queridos e queridas, que Deus vos abençoe. E mais uma vez aqui no canal Terço Filhos de São José no YouTube. Já lhe convido para se inscrever, compartilhar neste canal modesto, humilde, simples. Da mesma forma também, temos um canal no WhatsApp e temos uma página no Instagram. Você pode estar ali nos acompanhando, tá certo? Temos algumas orações, algumas mensagens de bom dia, entre outras mensagens, tá certo? E não esquecendo que no dia 12 de agosto, próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, a partir das 20 horas, estaremos dando início oficial ao nosso terço de São José. Estaremos rezando o terço de São José na paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui no Jardim Três Corações, no distrito do Grajaú, cidade e estado de São Paulo, tá certo? É isso aí, então será uma bênção. Lembrando que os filhos de São José nasceu no mês de maio, não é? Isso de São José tem um terço como seu carro-chefe, tem um terço como a sua base, a sua estrutura para todo o mais que nós temos como alvo e como objetivo, que o Espírito Santo assim está nos inspirando. Então todos são bem-vindos, em especial os homens, não é? Que nós queremos que todos nós, a começar por mim, sejamos levados à santidade e à santificação que o nosso Senhor quer de cada um, e através do terço, né, que nós, como filhos de São José, venhamos entender o nosso papel, o papel do homem na sociedade, o papel do homem na família, o papel do homem como chefe da casa, a cabeça do lar, cabeça da esposa, como guia da família, como profeta, sacerdote, enfim, como a representação de Cristo, de Deus Pai também, no lar, no seu familiar e também na sociedade. Tá certo? Então inscreva-se, nos acompanhe, se cadastre, temos uma ficha de cadastro. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para todos que assim aderirem ao terço Filhos de São José. Agora em setembro, se não me foge da memória, no dia 20 teremos nossa primeira formação. Em novembro estaremos fazendo uma confraternização com os homens, né? Será uma bênção, entre outros projetos que nós temos aí. Inclusive, um projeto da gente estar reunido com todos os familiares, ou com toda a família de cada membro filho de São José, tá certo? Dito tudo isto, vamos falar neste vídeo sobre o pecado. Aliás, o tema deste vídeo, desta mensagem, dessa reflexão é: fuja do pecado antes que ele domine você. Lembrando que tudo que eu falo, tudo que eu ministro, que eu paro para refletir, enfim, desde os primeiros vídeos até o atual agora, tudo que eu faço é a começar de mim, por mim, é uma reflexão que eu faço comigo mesmo, enfim, são questões que já passei na própria vida, no meu próprio corpo, pele, e também que eu já vi e ouvi, enfim, presenciei, direta ou indiretamente. Então, eu sou o primeiro a reconhecer as minhas misérias e também o primeiro a dizer que sou totalmente dependente da graça, da piedade, compaixão e misericórdia do Senhor. Então vamos lá. Fuja do pecado antes que ele domine você. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos em uma geração que perdeu totalmente o temor do pecado. Muitos já não perguntam mais o que agrada a Deus, mas antes de perguntar, né, o que se agrada a Deus, muitos têm feito assim: até onde posso ir sem pecar? O problema é que ninguém começa preso ao pecado. Primeiro ele aparece pequeno, minúsculo, insignificante. Depois ele vai se tornando um hábito. E em seguida ele torna-se um vício. E quando a pessoa percebe, ela já perdeu a liberdade, torna-se agora prisioneira dele. E é justamente por isso, foi por esta causa e razão, que Jesus Cristo nos falou através do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 34, que ele diz assim, ó: em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado.
Observemos que Jesus não disse que o pecado apenas machuca, mas Jesus disse que ele escraviza. O pecado ele promete liberdade, mas ele entrega correntes. Promete prazer, mas ele produz um vazio. Ele promete felicidade, mas produz a morte espiritual. Hoje vamos refletir, cada um de nós, sobre vários pecados, dos quais a palavra de Deus nos manda fugir. Porque a Bíblia, ela nunca brinca com o pecado. Ela manda fugir do pecado. O primeiro pecado que nós vamos aqui comentar sobre ele é a pornografia. Logo, fuja da pornografia. Fujamos da pornografia. A pornografia não é apenas um vídeo que você irá assistir. Ela é uma prisão da mente, é uma prisão mental. É uma escravidão que toma o coração, toma a mente, toma a alma. No começo parece apenas uma curiosidade, depois torna-se um costume. Mais tarde ela se transforma em uma dependência. E a pessoa acredita que controla, que qualquer hora pode parar, até descobrir que não consegue parar. Jesus também nos ensina, através do Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 29, quando ele diz que se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Jesus não estava incentivando a automutilação, mas ele estava mostrando que devemos eliminar, Eliminar, ou seja, tomarmos uma decisão. Tudo aquilo que nos conduz ao pecado, Jesus, ele nos adverte, Não negocie, não teste seus limites, não vá, não procure tentar, ir ou segui-lo, ou até onde você pode ir, ou até onde você pode segui-lo. Não brinque com ele. Então, Jesus manda fazer o quê? Corte, arranque, afaste-se, saia. Porque aquilo que nós alimentamos, que você e eu nós alimentamos, de maneira escondida, ele irá dominar a nossa vida e, em algum momento, a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor e de redor. E nós podemos ser melhor que isso. Você pode, eu posso, nós podemos sermos melhor que isso. Então, hoje, seja e faça o seu melhor. Fuja da pornografia. Um outro pecado que vamos hoje também pensar é sobre a imoralidade sexual. E eu já digo, fuja da imoralidade sexual. São Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muitas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a resposta já começa aqui. A vontade de Deus é a nossa, é a sua, é a minha santificação. Hoje muitos confundem desejo com amor. Confundem paixão com compromisso. Confundem emoção, sentimentalismo com vontade de Deus. Mas onde não existe compromisso diante de Deus, normalmente existe apenas satisfação momentânea e passageira. O amor verdadeiro conduz à santidade. A paixão desordenada conduz ao pecado. E nós podemos ser melhor que isso. Basta que usemos ou passemos a usar a racionalidade, em vez de nos deixarmos levar pelo sentimentalismo e emocionalismo carnal, barato, que é momentâneo e passageiro, que pode nos conduzir à morte eterna. Então, reflita e seja melhor. Você e eu, nós podemos ser melhor do que isso. O terceiro pecado é a luxúria. Fujamos da luxúria. Jesus nos afirma, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já adulterou com ela em seu coração. Percebamos que o pecado ele começa muito antes da prática.
Ele começa no olhar, na imaginação, nos pensamentos alimentados diariamente, de contínuo. Ninguém cai no primeiro com o primeiro corpo. Primeiro cai na mente. Aquilo que você aceita continuamente vai acabar lhe moldando e moldando os seus desejos e as suas vontades obscuras. É por isso que é necessário vigiar com os olhos e a mente. Aquilo que achamos que não tem nada a ver, que é bobagem, que foi um elogio e tudo mais, isso é muito perigoso, é arriscado, pode nos levar à condenação eterna. E você, eu, nós podemos ser bem melhor do que isso. Então seja melhor. Saia da luxúria. Roga ao Espírito Santo para libertar disso e fuja o quanto, assim, fuja agora, enquanto há tempo, enquanto você tem este momento. Não deixe para amanhã o que se pode fazer agora, não é nem hoje, é agora. Então seja melhor. Você pode ser melhor do que você é, do que você foi e do que você está sendo. O quarto pecado, que já começamos também a dizer como terceiro, fuja. Fuja da fornicação. Fuja do adultério. A carta aos Hebreus nos afirma no capítulo 13, versículo 4, Deus julgará os impuros e os adúlteros. O adúltero nunca destrói apenas duas pessoas. Ele destrói famílias, filhos, confiança, histórias. O prazer que durou alguns minutos, alguns instantes, ele traz consequências que podem permanecer por toda a vida. Uma marca, uma cicatriz enquanto for viva, enquanto viver, e podendo até mesmo existir após a morte. O inimigo de nossas almas sempre irá mostrar o prazer como algo como algo bom, como algo que não vai afetar em nada, né? Mas ele nunca irá mostrar a dor que virá depois. Já dizia um cantor evangélico, né, que não está mais entre nós, o pecado não dói, não dói. É preciso tomar cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói, não é? E é isso, o inimigo ele nunca vai mostrar a dor que virá depois do prazer. Quem ama verdadeiramente não brinca com a fidelidade, não brinca com este pecado do adultério e da fornicação. Por mais motivos que diga ter para o tal, mas não brinca, porque as consequências são e serão fatais, tanto para os próprios como para as suas gerações futuras. Então, você, eu, nós podemos ser melhor. Seja melhor do que isso. Fuja rápido da fornicação. Fuja do adultério. Fuja depressa. Você pode ser melhor que isso. O quinto pecado que precisamos fugir é a mentira. Jesus declarou no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 44, que o diabo ele é o pai da mentira, né? Que o diabo é mentiroso desde o princípio. Então toda mentira ela nos afasta da verdade. E quem vive na mentira acaba se acostumando com ela, onde ela passa a ser algo comum, normal, natural. O perigo não é apenas mentir. O perigo é deixar de sentir vergonha da mentira. Quando a consciência deixa de acusar, o coração ele começa a endurecer. Deus deseja filhos que vivam na verdade, e não com a mente, com o coração endurecido pela mentira. Mesmo que esta verdade venha a custar caro, ela será o melhor. Talvez no momento doa, mas a médio e a longo prazo ela irá gerar vida e ela é muito benéfica. Então seja melhor do que você é. Você pode ser melhor. Sejamos melhor. Larguemos a mentira. Por mais prazeroso, por mais justificativa que a gente venha a ter para usá-la, não é? Mas mentira é mentira. Não existe mentirinha e nem existe mentirona. Mentira é mentira. O mal ele será causado em algum momento, em alguma hora. Não existe mentir para fazer o bem. Não existe mentir para salvar alguém. Não, mentira é mentira. E ela levará à morte. Eu não estou falando de uma morte física, que pode também, mas de uma morte eterna.
O sexto pecado que nós vamos falar hoje, que você deve e nós devemos fugir, é o orgulho. São Tiago, no capítulo de número 4 da sua epístola, e versículo de número 6, nos adverte que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O orgulho foi o primeiro pecado cometido. Foi ele que derrubou Lúcifer. O orgulho ele impede o arrependimento. É por isso que Judas também se enforca e morre no precipício após trair Jesus. Porque quem é orgulhoso nunca admite estar errado no fundo da sua alma e do seu espírito. Sempre ele vai culpar alguém. Sempre ele vai encontrar uma justificativa. Mas quem não reconhece o pecado, jamais, em momento algum, experimentará a verdadeira conversão. Para receber e experimentar a verdadeira conversão, se faz necessário reconhecer a sua condição e o seu estado, não só de pecador, mas do pecado que comete. Humildade, ele abre as portas da graça. E já o orgulho, ele fecha todas as portas, inclusive a da graça. E você pode ser melhor que isso. E você hoje pode mudar a sua vida por completo, se de fato tomar uma decisão. Seja melhor. Você pode. Aproveita enquanto a oportunidade e enquanto a chance. Este vídeo não é um acaso nem um acidente, mas ele está existindo pela inspiração do Espírito Santo, assim eu acredito, para lhe advertir. Você pode ser muito melhor do que você está sendo, do que você acha que é. Assim como eu também um dia já fui. Então eu sei muito bem do que eu estou a falar. Próximo pecado é fugir do amor ao mundo e ao mundanismo. São João ele escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem aquilo que há no mundo. Isso não significa odiar as pessoas, odiar as coisas que nós podemos usufruir de maneira coerente, de maneira honesta, sensata, decente, enfim. Significa não assumir como normal tudo aquilo que o mundo considera aceitável. Vivemos numa sociedade onde o pecado virou entretenimento. O errado virou moda. O santo passou a ser chamado de exagerado, de fanático. Mas a verdade de Deus, e a verdade que é o próprio Deus, ela nunca muda, ela é imutável. Mesmo que o mundo inteiro pense diferente, nós, se de fato estamos agora convertidos e com a renovação de mente, de alma e de espírito, enfim, que o Senhor nos concedeu, logo precisamos ser diferentes. Então, se você de fato ainda está nessa situação, achando normal o que as escrituras falam, o que o magistério diz, o que o catecismo fala que é errado, que não é natural, que não é comum, que não é normal, que é pecado, que vai te levar para o inferno, fuja. Fuja enquanto é tempo. Fuja dos amores mundanos, do mundo, do mundanismo. Fuja. Seja melhor. Seja melhor. Você pode, como eu já disse agora há pouco, ser muito melhor do que você tem sido. Outra coisa, a Bíblia ela manda fugir. São Paulo escreve claramente sobre a questão da imoralidade sexual. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E a Bíblia, as Escrituras, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nos manda fugir dela. Veja que Deus não manda enfrentar as tentações ou certas tentações, mas Ele manda fugir, correr, sair. Existe uma batalha de contínuo que precisa ser vencida. E a batalha que você vence lutando, mas a batalha que você vence indo embora, saindo do meio, correndo. José venceu porque correu da mulher de Potifar. Sansão não venceu, caiu porque permaneceu perto da tentação, se deixou levar por ela, não aceitou os conselhos, inclusive, de seus pais. A sabedoria nem sempre está em enfrentar aquilo que pode ser mortal, mas ela está em sair depressa. Ainda que para isso
você tem que deixar algumas relações, alguns relacionamentos e sair, inclusive, de alguns meios que você já estava habituado, inclusive com pessoas. Então, fuja da imoralidade sexual. Em nono lugar, pare de repetir o mesmo ciclo. Talvez você diga, desta vez será diferente. Mas quantas vezes você já repetiu tal frase? Quantas vezes prometeu mudar? Quantas vezes chorou pelo mesmo pecado? Chorou não de arrependimento, mas de amargura, que é diferente. Quantas vezes pediu perdão pela mesma queda? Talvez o problema não seja a falta de oração, de rezas, de preces, de petição, de terço, enfim, de novena. Talvez seja o excesso de permanência perto, junto, ao lado daquilo que lhe faz cair. Você continua visitando os mesmos lugares, assistindo às mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas, alimentando os mesmos desejos, e espera só porque orou que o resultado seja diferente. Isso não vai acontecer. A mudança, ela começa quando você, eu, qualquer um de nós, decidimos cortar de fato aquilo que alimenta a nossa queda, aquilo que vai nos levar a cair. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal, não é do mal, é da aparência. Se sabe que aparentemente é mal, fuja antes que caia nas mesmas tentações. Aí não há convenção, aí não há confissão que dê jeito, porque precisa que eu, você, que nós fujamos. E falo isso por experiências próprias. Para concluirmos, hoje Deus nos diz a você, meu irmão e minha irmã, e diz também a mim, diz a nós: saia, afaste-se, corra, fuja, não negocie com o pecado, não teste as suas forças, confie na graça de Deus, porque ninguém vence o pecado brincando com ele. Quem brinca com o pecado acaba dormindo com ele. Mas quem foge da tentação experimenta a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Lembremos da palavra de Deus que está lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Mas Cristo veio justamente para nos libertar da escravidão do pecado, nos fazer livres, libertos desse Senhor nosso, que é o pecado. Hoje pode ser o dia da sua decisão, como também já foi o dia da minha decisão. Então, não vamos esperar cair novamente. Saiamos agora, saia agora, corra agora, depressa, já. Abandone aquilo que o afasta de Deus. Corra para Cristo Jesus, que está de braços abertos a te esperar. Porque somente em Jesus existe perdão, somente em Jesus existe força, somente em Jesus existe liberdade e somente em Jesus existe uma nova vida. Seja melhor, seja santo, seja de Deus, adore a Deus, viva para Deus, olhe para os santos, tenham como exemplos, olhe para a cruz e veja Jesus, porque hoje é a sua oportunidade, assim como o dia também já foi a minha. E possa ser que hoje seja o seu último dia, a sua última oportunidade, não sabemos. Como eu também, para mim, o dia que eu tomei a minha decisão de conversão também foi o meu último dia. Ainda estou aqui em vida, mas já considerei aquele como meu último dia na face da terra. Então vamos juntos. Se eu estou conseguindo, se eu estou vencendo de contínuo, você também pode ser muito melhor até mesmo do que eu estou sendo. Pense nisso, reflita, medite, analise e que Deus te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.